Bom dia, segunda série. Vamos para a correção da nossa tarefa, tá? Sexta-feira vocês tinham uma tarefa da apostila das páginas 47, 48 e 49 sobre entropia, processos reversíveis e irreversíveis e segunda lei da termodinâmica, tá? Então agora a gente vai fazer a correção da nossa tarefa. Então lá na página 47 nós tínhamos o exercício 1, né, que dizia lá para vocês selecionarem a alternativa que preenche corretamente as lacunas no parágrafo abaixo na ordem que elas aparecem. Então lá diz que a entropia de um sistema termodinâmico isolado nunca diminui. Lembram que eu falei para vocês que a entropia nunca diminui? Nos processos reversíveis ela se mantém constante e nos processos irreversíveis ela sempre aumenta, tá? Então ela nunca diminui. Se o sistema sofre uma transformação reversível, sua entropia permanece constante. E se o sistema sofre uma transformação irreversível, sua entropia aumenta. Tá? Então, vocês encontram lá a alternativa correta, letra D, que preenche as lacunas corretamente para a frase ficar certinha. Tá? Agora, aqui no exercício 2, vocês têm uma tirinha, tá? Que está falando lá, um processo físico representado na sequência das figuras abaixo. Então, considere para efeito de análise que a casinha e a bomba constituem um sistema físico fechado. E note que o tal processo é iniciado na figura 1 e concluído na figura 3. Então, na figura 1, vocês têm um monte de escombros no chão e uma pessoa jogando uma bomba lá no meio. Na figura 2, a bomba explodiu. E na figura 3, vocês têm uma casa montada perfeitinha lá. Claro que essa situação está invertida, né? O processo natural seria a casa montada, foi jogada uma bomba lá, ela explodiu e virou um monte de escombros no chão, né? Mas ali é para vocês analisarem a situação contrária, como se fosse possível, né? A gente pegar lá a casa inteira destruída, explodir, fazer ela voltar a ser o que ela era antes. Então, qual a alternativa que pode afirmar? O que se pode afirmar no final dessa sequência? A ordem do sistema é o quê? A ordem do sistema no final é maior do que a do início, né? Porque no início a casa estava destruída, a entropia era grande. E no final a casa está montadinha, então a entropia é pequena porque a organização é grande. Tá? Então a ordem do sistema é maior que no início, ou do final é maior que no início, então durante o processo a entropia do sistema diminuiu. Então, aí é só para vocês verem como é impossível acontecer um processo que a entropia diminui, tá? Nos fenômenos naturais, sempre a entropia aumenta, tá? Então, ali, letra A é a correta nessa situação. Agora, na página 48, no exercício 3, nós vamos analisar as afirmativas e colocar verdadeiro e falso, tá? Então, a primeira lá diz que a reversibilidade de um processo termodinâmico é uma consequência do aumento da entropia. Na verdade, é o contrário, tá? O aumento da entropia é uma consequência da reversibilidade, tá? Não é o contrário. Daí a segunda alternativa lá. Alguns processos termodinâmicos, mesmo quando há conservação da energia, não são possíveis, pois fazem a entropia do universo diminuir. Tá? Então é verdadeira, a entropia do universo não pode diminuir. A terceira, a entropia é a medida da desordem de um sistema? Verdadeira, tá? Quanto maior o número de estados acessíveis a um sistema, maior será a entropia desse sistema? Verdadeira também. E de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia de um sistema fechado nunca decresce? Verdadeira, ou ela permanece constante se o sistema for reversível, ou ela aumenta, tá? Ela nunca diminui. Então, F, V, 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 tá? Agora, o exercício 4, a gente também tem que classificar, ver se as afirmações são verdadeiras ou falsas e depois marcar a alternativa correta, tá? Então, a entropia Então, imaginem lá que vocês têm um gás ideal em equilíbrio termodinâmico no estado A. Ele vai sofrer uma expansão adiabática reversível, atingindo o estado B e depois passa por uma compressão irreversível, voltando ao estado A, tá? Então, ó, primeiro ele passa por uma expansão reversível e depois uma compressão irreversível. Então, vamos analisar. A entropia do sistema aumentou após a compressão de B para A? Ó, a compressão de B para A é uma transformação irreversível, então a entropia aumentou, é verdadeira, tá?
A segunda, a entropia do gás aumentou após o ciclo ABA. Ó, ele saiu do A e voltou para o A. Então, isso é uma transformação. Ele saiu e voltou para o mesmo ponto. Então, nesse caso, não tem variação de entropia, tá? Então, é falsa. A energia interna do gás aumentou após a expansão de A para B. Ó, foi uma expansão adiabática, tá? Então, lembrando lá da nossa formulazinha, ΔU igual a Q menos trabalho, cortando o Q da fórmula, fica ΔU igual a menos trabalho, tá? Então, se o trabalho é positivo, ΔU é negativo. Então, a energia do gás diminuiu, não aumentou, tá? É falsa. A4, a energia interna do gás é a mesma antes e após o ciclo ABA? Verdadeira, a energia interna numa transformação cíclica, ela se mantém constante. Tá? Então, as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras, vocês vão marcar X na letra C. Agora, o exercício 5 é um exercício de cálculo, que nós vamos utilizar a fórmula da variação da entropia, tá? Que é calor dividido por temperatura. Então, lá vocês têm um bloco de gelo de 136,5 gramas e ele está derretendo, tá? Ó, está se fundindo reversivelmente a uma temperatura de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, lembrem lá, que equivale a 273 Kelvin, tá? Para transformar. Sabendo-se que o calor latente de fusão do gelo é 333 kJ por quilo, qual é a variação de entropia do bloco em joule por Kelvin, tá? Então, primeiro, gente, que calor que existe durante o derretimento do gelo. Sempre que a gente está falando de mudança de fase, a gente está falando de calor latente, tá? Então, o calor latente, que é aquele que acontece durante a mudança de fase, a gente calcula fazendo M vezes L. Lembram lá que tem o M vezes C vezes ΔT é para calor sensível, quando tem variação de temperatura. O M vezes L é para quando tem mudança de fase. Então, no lugar do calor, esse calor é o calor latente, M vezes L. E a temperatura permanece temperatura mesmo lá na nossa fórmula, tá? Agora eu vou substituir os valores. Então, a massa era 136,5 gramas. Eu nunca posso usar grama, sempre quilograma, tá? Então, divide esse valor por 1000 para substituir no lugar da massa da fórmula. E o L é 333 quilojoules por quilo. Eu também não posso usar quilojoule. Quilo vale 1000. Então, é 333 mil joules por quilo que eu tenho que substituir na fórmula, tá? Então, a massa é 0,1365 e o L é 333 mil. E a temperatura, que é a parte de baixo da fórmula, é 273 Kelvin, tá? Porque 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Então, resolvendo essa operação aí, a gente chega lá numa resposta final de 166,5. Essa é a variação da entropia do sistema, tá bom? E o nosso último exercício é uma questão de somatória lá da Federal, que está falando sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? As máquinas a vapor foram um dos motores da Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra no século XVIII e que produziu impactos profundos em nível mundial nos meios produtivos, na economia e no modo de vida da sociedade. O estudo dessas máquinas em particular, de seu rendimento, deu sustentação à formulação da segunda lei da termodinâmica, enunciada por diversos cientistas de forma praticamente equivalentes. Tá? Então, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, vamos ver as corretas. A maioria dos processos naturais é reversível? Não, a maioria dos processos naturais é irreversível, tá? Então está errada. A energia tende a se transformar em formas menos úteis para gerar trabalho? Sim, quando a gente transforma a energia, uma parte dela é útil, mas outra parte dela a gente descarta. Lembrem lá que a segunda lei da termodinâmica diz que não existe nenhuma máquina com rendimento 100%, tá? Afirmativa 4. As máquinas térmicas que operam no ciclo de Carnot podem obter rendimento de 100%. A gente nem estudou o ciclo de Carnot ainda, a gente vai ver isso na próxima aula, mas vocês já sabem que é falsa, porque não existe máquina com rendimento 100%, tá? A expressão morte do calor do universo refere-se a um suposto estado em que as reservas de carvão, de gás e de petróleo teriam se esgotado, né? Não, também. Porque, na verdade, a energia do universo não acaba nunca, né? Ela é constante. Aí a 16. O calor não transita naturalmente dos corpos com temperatura menor para os corpos com temperatura maior. Essa é verdadeira. Naturalmente, sempre vai do mais quente para o mais frio. Lembram disso? A 32. O princípio de funcionamento de uma geladeira viola a segunda lei da termodinâmica? Na verdade, não.
né? A gente vai estudar também a eficiência dos refrigeradores, tá? E a 64. A entropia de um sistema isolado tende sempre a aumentar. Sim, a tendência da entropia é aumentar, né? Então, a 64, a 2, a 16 e a 64 estão corretas, tá? E assim a gente finaliza a correção da nossa tarefa. Vejam se vocês ficaram com dúvidas em algum exercício ainda, tá? Era mais teórica, né? Essa tarefa só tinha um exercício de cálculo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, estou aqui para ajudar, tá bom? Até a próxima aula.